tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do Globo Ruralcast. Dessa vez um programa especial aqui do evento Vozes do Agro, a segunda edição desse evento promovido pela Globo Rural, que reúne aí executivos, lideranças, pesquisadores, algumas das maiores cabeças pensantes aí do agronegócio brasileiro para discutir os desafios e oportunidades para o setor nesses momentos todos que o setor está vivendo, aí, principalmente nessa conjuntura aí econômica, conjuntura geopolítica. Um evento que foi realizado aqui na sede da Bain & Company, em São Paulo. Esse episódio do Globo Ruralcast está indo ao ar já depois do evento. Nós estamos aqui gravando esse episódio e recebemos um convidado bastante especial, Roberto Perosa, presidente da ABIEC, a entidade que reúne aí os frigoríficos de carne bovina. Perosa, bem-vindo, obrigado por participar desde já do Globo Ruralcast. Obrigado, para mim é um prazer estar aqui hoje falando com vocês e discutindo com todo o setor agro, né, o potencial do agro brasileiro, como destravar esse potencial e como que a gente pode atingir novos patamares, né, tanto da segurança alimentar brasileira, no nosso sentido interno aqui, mas também a segurança alimentar global, onde a gente pode fornecer produtos e, no meu caso específico, como estimular a indústria brasileira, a agroindústria brasileira, a fornecer cada vez mais carne bovina sustentável, de qualidade, para o mundo todo. Perosa, você participou de uma das mesas de discussão e também participou do nosso painel de debates aqui do Vozes do Agro. E muito se falou, se falou de toda essa conjuntura de tarifaço, toda essa conjuntura geopolítica, e falou-se muito também da imagem do agronegócio brasileiro. Você concorda com a avaliação de que, nesse momento atual, o agronegócio brasileiro é um pouco, entre aspas, vítima da sua própria competência e da sua própria competitividade global? Olha, não sei se vítima, mas eu acho que, de fato, nós nos tornamos o agro mais competitivo do mundo, né? Veja que, no caso da carne bovina brasileira, até 30 anos atrás, nós éramos importadores de carne bovina, e hoje nós não só damos conta de suprir todo o mercado nacional, como ainda exportamos os excedentes, cerca de 30% da nossa produção, para o mundo todo, para mais de 150 países. E nos tornamos o maior exportador mundial de carne bovina. Então, a nossa competência, de fato, deve incomodar outros competidores, mas eu não diria que nós somos vítimas, eu diria que nós somos protagonistas da nossa excelência, né? E com isso a gente está conquistando cada vez mais espaço no mercado global, e eu acho que a gente tem muito a fazer ainda. Tem muitas opções e muitas possibilidades de crescimento, né? Seja em qualquer setor do agro, mas especificamente na carne bovina, nós podemos crescer ainda muito mais a nossa produção, enfim, com as questões de integração lavoura, pecuária e floresta, com diversas oportunidades, com confinamentos, que hoje são poucos explorados no Brasil. Enfim, eu acho que nós temos um potencial muito grande ainda a ser destravado e conquistado no mundo todo. Então, eu acredito que a união e a oportunidade que esses eventos nos dão de discutir com diversas outras cadeias, com diversos setores, com a academia, com o sistema financeiro, faz com que a gente possa conquistar novas oportunidades, e isso é muito positivo. É claro, eu coloco vítima entre muitas aspas aí, né? Mas é que a gente ouve você e outras lideranças falarem de todo esse potencial, de toda essa competência, essa competitividade que o agronegócio brasileiro adquiriu ao longo dessas últimas décadas, mas ainda assim, como vocês mesmos colocaram durante o evento, né, ainda vem essa pressão de fora, ou esses questionamentos de fora relacionados ao modo de produção do Brasil, à sustentabilidade da produção brasileira, nesse sentido, entre muitas aspas, o vítima, mas como lidar então com essa pressão que vem de fora, como lidar e como argumentar e de fato conseguir mostrar toda essa competência e essa sustentabilidade das quais vocês falam? Olha, eu tenho uma frase comigo que eu acho que é muito aplicável ao agro: nada resiste ao trabalho, né? Agora, o trabalho tem várias nuances, né?
tem um trabalho de comunicação a ser feito, tem um trabalho de ganho de produtividade a ser feito cada vez maior no campo, tem um trabalho de entendimento das necessidades da sustentabilidade cada vez mais prementes ao nosso mundo globalizado, né? Então eu acho que é o trabalho contínuo de continuar o crescimento sustentável da produção brasileira, da produtividade da carne bovina brasileira. Eu acho que esse trabalho, que tem várias nuances, né, tem várias facetas, vamos dizer assim, é o que faz com que a gente vá continuar conquistando, continuar crescendo e continuar garantindo o suprimento de alimentos para o Brasil e também para o exterior, né? E não nos deixar cair nessas narrativas falsas, que são narrativas de competidores brasileiros, né? Então, antigamente a Europa era uma grande produtora agrícola, né, e fornecia esses produtos para o mundo todo. Depois os Estados Unidos também, esse grande produtor, ainda é um grande produtor, mas não tem a competitividade que o Brasil tem. Então nós não podemos cair nessa narrativa que os nossos competidores querem impor, não só dentro do nosso país, mas também nos grandes mercados consumidores mundiais hoje, né? Então nós temos que fazer esse grande entendimento, e aí é importante um evento como esse, primeiro dentro de casa, para que a gente depois possa discutir isso globalmente. O que seria um exemplo de narrativa falsa? Pensando até no setor de carne bovina, na indústria de carne bovina, que é a indústria que você representa. O que narrativa falsa, usando o seu próprio termo, vocês têm que enfrentar hoje? Olha, tem os diversos, né? Desde os gases de efeito estufa, de trabalho infantil na pecuária, né? Enfim, de desmatamento. Nós temos dados, nós temos ciência que comprovam que essas narrativas não se sustentam no caso brasileiro. Pode ter acontecido no passado, mas hoje em dia o método produtivo brasileiro não coaduna mais com essas práticas e, claro, pode ter uma ou outra exceção, mas eu garanto para vocês que 98%, 99% da produção brasileira, da pecuária brasileira, está legalizada hoje, né? Não tem mais essa questão de desmatamento, de gases de efeito estufa. Nós mesmos vamos lançar um grande estudo em parceria com outras instituições de pesquisa, dizendo sobre a questão dos gases de efeito estufa na pecuária. Não faz mais sentido o que se aplicava como teoria para a zona temperada, para o clima temperado, não pode ser aplicado para uma área tropical como a brasileira, né? Então eu acho que são várias narrativas que ficam transitando pelo mundo, e onde se tem uma maior entrada pelos nossos concorrentes, isso é potencializado, né? Então eu acho que quem produzia antigamente e está perdendo essas oportunidades que o Brasil está conquistando, quer criar essas narrativas falsas sobre a produção brasileira, né? Então nós temos que combater isso com muita informação e com ainda mais dedicação, cada vez maior, tanto da agroindústria como da produção no campo, para que a gente possa produzir cada vez mais com sustentabilidade e levar esses produtos para todo mundo, né, dentro dessa produção sustentável que o Brasil possui hoje. É uma questão só de convencimento, Perosa? Porque olha, você diz que dados tem, informação o Brasil tem, produção científica o Brasil tem. É uma questão só de convencimento? Não é tão simples assim, porque o convencimento, né, muitas vezes as pessoas não querem ser convencidas, né? Existe o dado técnico, mas a pessoa não acredita na ciência. Ela acredita naquilo que ela ouviu durante tantos anos, repetidamente, né? E não quer acreditar no que a ciência mostra. E quando não se acredita na ciência, não há como se fazer isso, a não ser com muito diálogo, muita conversa, muita ação de promoção comercial também, para que as pessoas saiam do status inicial que existem, para que cheguem a um status novo, de uma nova realidade de como está sendo feita a produção. Então, eu diria que assim, o convencimento com base em dados não é tão difícil, mas convencer quem não quer ser convencido é muito difícil. Mas isso demanda um trabalho contínuo de todos os setores, de todas as cadeias, seja da carne bovina como de outros setores, com apoio do governo, para que a gente possa desmistificar o que é falado sobre o Brasil mundo afora. Agora, durante a sua participação lá no nosso painel, lá dentro durante o Voz do Agro, você colocou uma questão que é a de filtrar
as demandas dos mercados, né? Falava-se de certificações e de como a gente de fato prova, né? Ou mostra ou atesta toda essa sustentabilidade da produção e todas essas boas práticas de produção. E você colocou um ponto importante, que é o de filtrar essas demandas, porque nem sempre essa demanda é uma demanda legítima ou plausível. O que seria, como diferenciar isso? O que seria uma demanda legítima de uma ilegítima e como diferenciar isso no trato com os mercados? Olha, é uma pergunta muito complexa, mas a gente tem que entender que diversos locais do mundo, diversas regiões têm suas demandas específicas, né? Hoje a demanda por proteína e proteína animal, especificamente a carne bovina, está muito mais focado na Ásia, no Sudoeste Asiático, do que qualquer outra região do mundo, né? Então, quando vem demandas dessa região, que é o nosso principal cliente, que concentra a nossa demanda, seja por proteína vegetal, mas proteína animal também, nós precisamos entender se a demanda é do consumidor, se a demanda é governamental, ou se a demanda é estimulada por terceiros que eram concorrentes nossos lá atrás e que querem criar dificuldades de acesso para os produtos brasileiros nesse grande mercado, que é isso que está ocorrendo hoje. Muitas das demandas que vêm da Ásia são estimuladas por organizações não governamentais europeias, que veem no seu agronegócio uma não possibilidade de competição com o agronegócio brasileiro e criam demandas adicionais para o agro brasileiro, para a produção de carne bovina brasileira, fazendo com que isso gere algum efeito na sua produção lá na Europa ou, enfim, nos Estados Unidos. Então nós temos que entender se essa é uma demanda legítima do povo asiático, do povo chinês, enfim, do povo da Ásia, ou se é estimulado por competidores travestidos de organizações não governamentais, mas competidores que não querem que o Brasil, pela sua competitividade, tenha acesso a esses mercados. E onde entra o papel do setor privado e do setor público para diferenciar essas demandas e atendê-la dentro do possível? O trabalho tem que ser conjunto, né? O trabalho é conjunto, fruto de muito diálogo entre o setor produtivo, o governo brasileiro e o governo desses países também, para entender a real demanda da sociedade daquele local, né, sobre a produção e sobre como é feita a produção daqueles produtos que são consumidos naquele determinado mercado. Então eu acho que é um trabalho de construção a muitas mãos para que a gente não fique refém de medidas protecionistas comerciais travestidas de intenções sustentáveis. Perosa, tenho que entrar com você no assunto, evidentemente, de tarifaço de Estados Unidos, como é que a indústria de carne bovina está lidando com isso, né? Você já falou por diversas vezes aí que o setor está contabilizando perdas que chegaram a ser estimadas aí em $1 bilhão, né, de dólares, agora já diminuiu um pouco, está em torno, você me corrija se eu estiver errado no número, 400 milhões, aí o número que vocês divulgaram. Como é que vocês estão lidando com isso? Olha, nós estamos, em primeiro lugar, solicitando ao governo brasileiro que mantenha sempre a porta aberta ao diálogo. É importante para nós que o diálogo prevaleça e que não seja contaminado pelas questões políticas, questões ideológicas. A gente sabe que é difícil isso, mas a gente faz o nosso papel de sempre pleitear isso ao governo, através do vice-presidente Geraldo Alckmin, para que ele continue essas negociações com o governo americano, né? Sabemos também que o governo tem dificuldade para manter esses diálogos, mas o nosso pedido é para que se mantenha isso. Do lado privado, nós temos feito diversas visitas aos Estados Unidos, sejam com as nossas contrapartes, com associações de importadores, sejam com as grandes cadeias consumidoras de carne bovina nos Estados Unidos, as redes de fast food, conversando com parlamentares americanos também, e também conversando com autoridades americanas, do USDA, explicando a complementariedade que é a carne bovina brasileira para o sistema americano, para o sistema de consumo de carne bovina americano. Os Estados Unidos vivem o seu menor ciclo pecuário dos últimos 80 anos, então há falta de carne bovina no mercado americano, e a carne brasileira, que é considerada uma carne magra, complementa a carne com maior teor de gordura americana para o blend que é feito para diversos tipos de produtos no mercado americano. Lembrando que 60% do consumo de carne bovina americano é feito através de carne moída, né? Seja ele hambúrguer, seja ela malmôndega, a carne moída da lasanha, enfim. Então a gente quer complementar isso. Somente com a carne americana não é possível eles produzirem esse tipo de produto. Então eles precisam da complementariedade da carne brasileira. E nós estamos já num crescente de fornecimento dessa carne para o povo americano,
E se a gente não puder mais fornecer ou as tarifas forem proibitivas, isso acaba gerando inflação nos Estados Unidos, acaba gerando um não acesso das classes médias e mais baixas americanas a esse tipo de produto, e a gente quer ser parceiro dos Estados Unidos, como sempre fomos. Agora, enquanto isso não se resolve, tem essa questão de redirecionar, buscar outros mercados. O que a indústria frigorífica brasileira está olhando aí? O que está no radar da indústria frigorífica brasileira para, se não compensar totalmente, minimizar um pouco esse impacto e também, claro, né, expandir a sua atuação para outros mercados, que acaba vindo aí a reboque disso. É importante falar sobre isso, né? A indústria da carne bovina já é muito capilarizada na sua exportação. Nós exportamos para mais de 157 países, né? Então a carne brasileira já é muito bem recebida em diversos países do mundo, e isso faz com que a gente tenha facilidade, eventualmente, para a realocação desses volumes que iam para os Estados Unidos, mas com uma grande diferença. O mercado dos Estados Unidos é um mercado próximo a nós, em termos geográficos, é um mercado altamente rentável por conta do poder, do capital que existe na sociedade americana, né, e com grande volume de intenção de compra, né, diferente de a gente acessar outros mercados que não têm esse volume de intenção de compra, volumes menores e com menor rentabilidade. Isso faz com que a rentabilidade das nossas indústrias e da pecuária, por final, também diminua no Brasil. E é isso que a gente quer evitar. A gente quer continuar com uma cadeia forte, uma agroindústria forte, e para isso nós precisamos acessar os mercados que têm uma maior rentabilidade. Esses mercados que têm uma maior rentabilidade, um deles, com certeza, é os Estados Unidos. Em outras frentes, a abertura de novos mercados é muito importante. Tivemos recentemente a abertura do mercado no Vietnã, que é um mercado potencialmente importante. Mercados com subprodutos da carne bovina brasileira estão sendo incrementados, como o caso da Indonésia, da Malásia, enfim, outros mercados e mercados novos que o Brasil ainda não tem acesso, como grande exemplo o Japão, que está em fase final de negociação com o governo brasileiro. Então são várias frentes de atuação para que a gente não tenha dependência de um único mercado, né? Mas eu acho que o Brasil está fazendo bem o seu trabalho e a indústria com certeza está preparada para esses desafios que vem vivendo. O Brasil já está começando a colher, a indústria brasileira já está começando a colher os frutos do reconhecimento internacional de livre de febre aftosa sem necessidade de vacinação, ou ainda está encontrando alguma resistência de alguns mercados? Você falou do Japão, por exemplo? Esse é um trabalho árduo, é um trabalho em conjunto com o Ministério da Agricultura, com a rede de adidos agrícolas. Eu acho que a indústria tem feito esse trabalho de promoção da carne, mostrando a sustentabilidade, a qualidade sanitária da carne, como é feita a fiscalização no Brasil, que é uma fiscalização muito mais intensa do que diversos outros países, inclusive se comparado aos Estados Unidos. E nós temos levado que agora o Brasil está em um novo patamar sanitário, né? Isso com certeza tem possibilitado a abertura de novos mercados para o Brasil, já está vingando isso, e eu acho que isso é um ponto muito positivo. Mas é claro que para obter uma amplitude de acesso a esses mercados, muito trabalho precisa ser feito, isso não é feito de uma vez só, é no decorrer dos anos e nós temos feito esse trabalho. Considerando tudo isso, o que dá para esperar dos resultados das exportações de carne bovina para esse ano, Perosa? Olha, eu acho que vai ser um ano muito positivo. É importante lembrar que a gente vem de um ano de 2024 muito forte, com um crescimento de quase 25% nas exportações e na produção, e nós devemos caminhar esse ano. A previsão da ABIEC é que a gente chegue aí a em torno de 15% de crescimento das exportações, tanto de volume quanto em questão de recursos financeiros. Então, mais um ano positivo, né, que a gente acredita que vai ter face à grande possibilidade, potencial de produção brasileiro na carne bovina. Então, é um ano que vai ser muito positivo, está caminhando para ser muito positivo, poderia ser ainda maior se a gente não tivesse esses problemas geopolíticos. Mas com certeza ainda vai ser um ano positivo e com perspectivas boas de abertura de novos mercados para o ano que vem. Roberto Perosa, presidente da ABIEC, obrigado pela sua participação no evento Voz do Agro e obrigado pela entrevista aqui no Globo Ruralcast. Muito obrigado, é um grande prazer estar aqui com vocês. Esse episódio do Globo Ruralcast especial Vozes do Agro fica por aqui. Lembrando, você pode acessar esse episódio em áudio e vídeo no nosso Spotify, no site da Globo Rural também, tá lá. E, claro, no nosso canal do YouTube, em que eu já deixo o convite para você curtir, compartilhar também esse vídeo e fazer a sua inscrição. Até o próximo episódio. Tchau!